Estamos no século XVII e a Europa passa por profundas transformações. É o final do Renascimento, um período em que se desenvolve uma crítica mais amadurecida ao pensamento metafísico da escolástica, que se valia da transcendência na busca de explicações. Descartes é um jovem burguês, né, de classe alta da sociedade francesa daquela época. Certamente não tinha que lutar muito para garantir a própria sobrevivência, precisava trabalhar no sentido moderno da palavra. E ele frequentou os melhores colégios da época, que eram os colégios dos jesuítas, onde se ensinava a escolástica, depois estudou direito, estudou filosofia e, como ele mesmo conta, ao mesmo tempo que ele gostava desta cultura clássica da sua sociedade, da sua classe social, ele se sentia insatisfeito. Assim que a idade me permitiu sair da sujeição a meus preceptores, abandonei inteiramente o estudo das letras e, resolvendo não procurar outra ciência que aquela que poderia ser encontrada em mim mesmo ou no grande livro do mundo, empreguei o resto da minha juventude em viajar, em ver cortes e exércitos, conviver com pessoas de diversos temperamentos e condições. Ao mesmo tempo, ele era testemunha da grande crítica que se fazia à escolástica. Tanto que foi num encontro que ocorreu na Nunciatura Apostólica em Paris, foi solicitado a ele por que ele, um jovem tão brilhante, não construiria uma filosofia nova, uma nova filosofia, que, na opinião do cardeal de Paris, fechasse a boca dos livres pensadores que estavam criticando a escolástica. E foi isso que motivou Descartes, quer dizer, construir uma nova filosofia que salvaguardasse as verdades da escolástica, mas ao mesmo tempo livrasse a filosofia de todos aqueles embaraços que a escolástica ainda trazia como herança da Idade Média. Descartes passa então a construir uma filosofia com dois desafios possivelmente irreconciliáveis: a busca da verdade e a defesa de valores escolásticos. Assim como Descartes, os filósofos da época não eram ateus, mas buscavam mostrar que a natureza tinha suas leis próprias, que deveriam ser conhecidas, e uma certa autonomia com relação a Deus. É importante observar que os pesquisadores, os novos pesquisadores, os novos filósofos dessa época, em geral, todos eram matemáticos. Quer dizer, chegar ao ponto que o Leibniz vai dizer que o mundo foi escrito por Deus em linguagem matemática. O tempo de Descartes foi marcado pela chegada, na Europa, do naturalismo de Aristóteles e da matemática árabe, pelo mercantilismo e pelos avanços da tecnologia. De um lado, a união do naturalismo aristotélico, que finalmente está chegando. A chegada das matemáticas árabes, que vai possibilitar, sobretudo através da álgebra, um desenvolvimento muito forte também da geometria. E a chegada do mercantilismo, com as suas novas exigências, com a entrada em cena de pessoas empreendedoras, mercadores, navegadores, grandes comerciantes, que vai provocar o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento dos portos, e a chegada de novas tecnologias que aumentam o poder do homem de agir sobre a natureza. Tudo isso vai configurando um cenário onde nós vamos entender muito bem o surgimento do pensamento de Descartes. A pergunta de Descartes é: onde está a verdade? Ou, existe um conhecimento verdadeiro? Para buscar as respostas, Descartes coloca tudo em dúvida, não importando de onde ou de quem venha o conhecimento.
tudo deve ser passível de dúvida, já que todos sabemos que os nossos sentidos podem nos enganar. É importante destacar a imensa contribuição que representou para a posteridade esta atitude de crítica, de postura crítica. Quer dizer, esse jeito até simplório que ele fala da necessidade de pôr as coisas em dúvida, né, de não aceitar já de cara como verdadeiro tudo aquilo que o mestre falou, porque foi o filósofo que falou, foi o teólogo, foi o papa, foi o bispo, foi o professor. Isto é de uma importância muito grande. Ao fazer esses questionamentos de forma radical, Descartes chega à conclusão de que existe uma coisa da qual se pode ter certeza. Quando duvido, estou vivendo um ato de pensar. Ou seja, de uma coisa eu tenho certeza, de que pelo menos eu estou duvidando. Consequentemente, no ato de duvidar, que ele vai generalizar então, no ato de pensar, se eu penso, pelo menos eu existo como um ser pensante. Para Descartes, essa é uma verdade clara e distinta, com plena evidência. Descartes passa então a procurar outros conhecimentos que estejam de acordo com esse critério de clareza e distinção, e chega a uma segunda verdade, a extensão dos corpos. E aí eu penso, bom, mas de todos os outros conhecimentos que eu tenho, a respeito dos corpos, a respeito do mundo, o que sobra? O que é evidente para mim? Só tem uma conclusão, é a extensão. A respeito dos corpos ou da realidade material, podemos colocar tudo em questionamento. A cor ou a forma, por exemplo. Menos uma coisa. São corpos extensos. Pois se tirarmos a extensão, o próprio objeto do conhecimento é eliminado. O que o Descartes está mostrando com isso? Que o meu conhecimento, que é um conhecimento baseado, que é obra única, exclusivamente da minha razão natural, por enquanto não há nenhuma intervenção externa, né, da fé, por exemplo, eu não preciso de fé, eu preciso, quando eu trabalho com a minha razão natural, eu vou descobrir que ela pode se enganar demais, que ela pode estar sobrecarregada de informações ilusórias, mas ela tem dois conteúdos básicos inquestionáveis. Com base nesses dois critérios, o Descartes vai reconstruir a solidez do conhecimento. E é interessante, em duas linhas. Ele vai resgatar a metafísica, então cumprindo aquele pedido dos cardeais dele dele reconstituir a filosofia tradicional, e vai lançar também as bases da ciência moderna. Descartes reconstrói a metafísica, dizendo que as ideias de pensamento e extensão são inatas no ser humano, e que alguma força superior deve ter dotado o homem dessas ideias. Agora, para que o mundo exista e para que o eu pensante exista, eu preciso aí sim da intervenção divina. E aí o Descartes vai fazer apelo ao famoso argumento de Santo Anselmo, para dizer o seguinte, que eu sou capaz, com o meu pensamento, de pensar um ser absolutamente perfeito, que é Deus. Eu penso Deus. Ainda não sei se ele existe, mas eu sou capaz de pensá-lo. Mas se ele é absolutamente perfeito, como eu penso, ele tem que existir. Porque se ele não existisse, ele teria uma imperfeição. Por sua vez, Deus garante a substância do pensamento e a substância da extensão. Ou seja, Deus garante a existência da alma e a existência do mundo. Para reconstruir o edifício do conhecimento, Descartes toma duas direções.
De um lado, reconstrói a teoria do ser baseada na substância espiritual ou divina do homem. E de outro lado, cria o conhecimento do mundo relacionado à extensão, que é o conhecimento material. Descartes, então, vai entender o homem como sendo uma máquina habitada por um espírito. Descartes, lançando o discurso do método, ele lançou as bases da postura da investigação. Ele não define propriamente um método técnico operacional, mas ele coloca aquelas condições que vão permitir a postura do cientista para estudar os fenômenos da materialidade e expressá-los através de uma linguagem matemática. O discurso do método, a mais importante obra de Descartes, mostra como ele chegou às suas conclusões filosóficas. Como diz o título, a obra trata do caminho que deve ser seguido na busca do conhecimento. Ter uma postura de limpeza prévia, de vigilância prévia, no sentido de eliminar todos aqueles elementos que contribuem para uma visão confusa, indistintiva do objeto, proceder de modo analítico, né, decompondo o elemento em todas as suas partes constitutivas, observar as regras de constituição e expressar isso de acordo com uma linguagem precisa que nos é fornecida pela matemática. E cada etapa que eu vou andando neste processo, eu só admitir aquilo que eu tenha absoluta clareza e distinção. Quando o meu modo de perceber este objeto, de perceber este elemento, não esteja envolvido em nenhuma complexidade, não haja a menor possibilidade de confusão. O método proposto por Descartes é o chamado método analítico, em que o objeto deve ser decomposto em partes. Cada uma delas e as relações entre elas devem ser analisadas, e assim reconstrói-se o objeto. Descartes afirma que esse método pode ser aplicado não somente a objetos materiais, mas a qualquer problema. O projeto iluminista da modernidade é um projeto iluminista, faz referência a luzes, justamente porque a primeira ideia que esse projeto embutia é que ia iluminar as trevas da medievalidade. Para eles, a escolástica, a metafísica medieval, a teologia cristã representou um período da ignorância, da escuridão, das trevas. O que assistimos na Idade Moderna é a entronização da razão natural como a grande ferramenta da humanidade, sem a interferência divina. Dentro desse projeto havia então a promessa de que a razão iluminaria a inteligência dos homens, que nós todos seríamos esclarecidos, todos teríamos o conhecimento verdadeiro, nos livrando assim da ignorância, dos ídolos, dos mitos, das religiões, né? E com base nesse conhecimento esclarecido, a sociedade se organizaria de forma democrática, né? Onde o poder seria exercido de forma igualitária. O conhecimento científico, por sua criticidade, objetividade, profundidade, trouxe novos parâmetros para o agir humano. Já não era necessário apoiar-se exclusivamente nos dogmas da Igreja para se tomar decisões no campo da ética. Para o Descartes, quando se tratava do agir humano, então a questão da ética, pelo próprio modo de ser do Descartes, ele nunca questionou a ética socialmente vigente. Descartes vivia essa dualidade. Embora seu trabalho lançasse claramente o germe de uma nova postura ética mais ligada à razão natural, ele se preocupava em mostrar que não ia contra a ordem estabelecida, que não confrontava a ética pregada pela Igreja.
Embora o Descartes defenda uma ética tradicional, é evidente que ele está lançando as bases de uma nova ética que vai ser explicitada. Do mesmo modo, a educação. O Descartes não escreve explicitamente sobre a educação, não lança uma base diferente da pedagogia, se comparado àquilo que ele teve como aula, como formação, que foi uma escola jesuítica totalmente baseada na escolástica. Mas é evidente que a própria proposição dele, a própria proposta dele de um novo método de conhecer, de um modo de usar criticamente a razão, é óbvio que isto embute uma concepção diferenciada da educação. O método cartesiano que ele propõe, ele é um método de construir o objeto. Quando eu decomponho e recomponho, eu estou exatamente construindo. Então, a implicação disso, a decorrência dessa postura, né, para a educação é justamente essa. Quer dizer, você educa a mente do educando, a mente do aprendiz, praticando o próprio método científico. Para os pensadores que defendiam a primazia do conhecimento científico, o principal papel da educação é ajudar a conhecer o caminho que leva ao conhecimento. Quer dizer, educar alguém do ponto de vista das premissas da postura científica é educá-lo justamente para reproduzir, para que ele possa repraticar, como o Dewey vai dizer mais tarde, para que ele possa reconstruir a experiência. Então, a pedagogia científica, ao contrário de uma pedagogia metafísica, de uma pedagogia essencialista, é uma pedagogia de iniciação do sujeito à postura investigativa, né, à prática do próprio método científico. Um bom exemplo dessa postura é Piaget, que defendia que o único conhecimento válido e verdadeiro é o conhecimento científico. Por isso mesmo que a ciência que mais ajuda, que mais lastreia a pedagogia é a psicologia, né, na opinião do Piaget. Por quê? Porque esta psicologia vai dizer o que é o sujeito e como é que eu posso, então, com os recursos, com o investimento pedagógico, como é que eu posso educá-lo. E educá-lo significa introduzi-lo na metodologia da própria ciência. Então, generalizando, eu diria que, do ponto de vista da tradição positivista, né, iluminista positivista, a pedagogia ela tem que ser ela mesma uma prática científica. Assim como ocorre na ciência, na educação deve-se valorizar mais os procedimentos do que os produtos. Olhando a escola contemporânea, até de um modo até pessoal, empírico, mas também as pesquisas tendem a mostrar isso, né, que no nosso contexto nós ainda vivemos algumas contradições. Quer dizer, uma é essa, quer dizer, a tendência em ver a ciência muito mais como um almoxarifado de informações, né, que uma enciclopédia que você vai lá e você precisa saber disso. Então, daí toda esta obsessão, né, em você ter muitas informações, o vestibular induz muito isso, né, que você tem, fala assim, você tem muitos conhecimentos, mas na verdade ele não tem muitos conhecimentos, ele tem muitas informações. Isso até se justificaria no momento em que eu não tivesse acesso às informações, mas hoje o que mais temos são bancos de dados, a um toque do dedo você tem todas as informações. Para que gastar a energia da mente para ficar sabendo de coisas? Além de se privilegiar os produtos em detrimento dos processos, a pedagogia atual não se livrou de uma visão metafísica. A nossa cultura é ainda baseada em essências. É ainda difícil entender que a criança é um ser em construção. Por mais que se negue no discurso, ainda agimos como se aquela criança devesse reproduzir um protótipo.
Ainda acreditamos que exista um modelo a ser seguido e um ponto de chegada a ser alcançado. Por isso que a educação, por sua própria natureza, ela é muito conservadora, ela é muito reprodutora e a gente evidentemente precisa ter consciência disso, lutar contra isso, não deixar que a socialização que a educação vai trazer, né, a inserção que ela faz das novas gerações no mundo vigente, não signifique um atrelamento. Quer dizer, a educação precisa ser vista numa dimensão dialética de conservação e de transformação. Ela precisa de conservar, porque ela precisa de um apoio, mas não para reproduzir eternamente isso. E acho que não há distanciamento para chegar a conclusões definitivas, mas nós estaríamos vivendo, e muitos pós-modernos vão dizer isso, uma nova renascença, um novo renascimento, onde está se fazendo um ajuste de contas com relação à Idade Moderna, muito parecido com aquele ajuste de contas que a modernidade fez com a Idade Média. E nesse sentido há uma crítica radical diríamos assim, aos excessos da razão, aos excessos da racionalidade, e uma cobrança de uma volta a novas dimensões da subjetividade. Como os pós-modernos gostam de dizer, refazer o território da subjetividade. Além de não conseguir emancipar a humanidade, a ciência revelou, inclusive, uma face opressora. O racionalismo exacerbou em sua capacidade de manipulação da humanidade, dos recursos naturais e até da dimensão espiritual do homem. Nesse sentido, Descartes tem a sua parte óbvia de responsabilidade, né? No sentido de que ele, até sem querer, né, lançou as bases primeiro de uma visão dualista, separando demais o espírito do corpo, né, entregando o corpo aos cuidados pura e simplesmente de uma ciência muito quantitativa, né, e reduzindo a espiritualidade humana, o que sobrou da espiritualidade humana, apenas à sua racionalidade. Uma coisa é criticar os exageros do racionalismo, as suas consequências opressoras, e outra coisa é reconhecer que esse estágio da racionalidade, esta passagem do iluminismo, representou sim uma conquista, um avanço qualitativo muito grande para a humanidade.